Cara, o Banco Central acabou de decretar falência de duas instituições financeiras, que apesar de ser algo péssimo, isso serve para nos lembrar a importância e o cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher os nossos investimentos. E reforça para você saber aquele motivo do porquê que eu não gosto de algumas instituições, como por exemplo o PicPay e o 99Pay, que eu até fiz um vídeo recente aqui, falando do porquê que eu não invisto lá de jeito nenhum. Enfim, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou te contar quais foram essas duas instituições financeiras que quebrou. Vou contar como é que funciona o FGC, que é o seguro que te protege de possíveis percas, como é que você faz para utilizar ele nessas situações, falar ali as regrinhas básicas que você precisa seguir e alguns cuidados que você tem que ter antes de investir. Se você investiu em alguma dessas duas, agora já é tarde. Espero que você tenha seguido essas recomendações ou que você já saiba delas. E vou te contar como é que você faz para acessar esse seguro, como é que você solicita o FGC. Algo que eu sempre falo aqui. Quando você vai escolher algum investimento, você tem que se atentar nos três principais pilares: liquidez, rentabilidade e segurança. Normalmente, quando você escolhe um, você está abrindo mão de outro. Se você dá mais importância para a rentabilidade, você tem que estar abrindo mão ali ou da liquidez ou da segurança, de um desses dois. Então você tem que estar atento nisso. E muitas vezes as pessoas se apegam ali na questão da rentabilidade, de ter um pouquinho de rendimento a mais, mas não se atenta que muitas vezes elas podem estar abrindo mão da segurança. Como por exemplo no caso do 99Pay. Foi exatamente por isso que eu falei que eu não gosto dessa instituição. Apesar de lá o seu dinheiro render mais por ter 220% do CDI para investimentos de até R$ 500 e não ter cobrança do FGC, nem de imposto de renda, o que se torna uma grande vantagem e você consegue uma rentabilidade maior, só que você está correndo um maior risco. E para mim, esse risco não vale a pena. Se vale para você, tudo bem. E no caso do 99Pay, nem FGC tem. Então, caso quebre, você pode ter um problema ainda maior. Eles falam lá que o seu dinheiro está aplicado em títulos públicos, mas eu nunca me aprofundei para saber realmente como é que funciona essa aplicação e se realmente é no seu CPF. Tem que estar muito atento nisso, cara. Muitas vezes uma maior rentabilidade não vale o risco que você vai correr. Por isso é muito importante, sempre que for fazer algum investimento, você olhar a saúde financeira da instituição, se ela está saudável. E se talvez não tiver, se é uma instituição que vale a pena correr o risco. Algumas poucas vezes vale. Apesar da instituição financeira não estar saudável, às vezes ela tem os seus motivos, porque ela está abrindo mão agora da rentabilidade dela para conseguir aumentar ali sua base de clientes. E algumas vezes é por isso que ela não tem lucro. Você tem que estar muito atento e conseguir entender o cenário da instituição. Se ela tem lucro, se ela não tem e o porquê que ela não tem. Fazendo isso, você vai diluir muito os seus riscos ao investir. Mas, obviamente, de toda forma, não tem como você se livrar. Em qualquer tipo de investimento que você faça, seja ele qual for, dentro do mercado financeiro, fora abrir um negócio, emprestar dinheiro para alguém, você sempre vai correr riscos. Não existe nada livre de riscos. Tem que ter algum risco envolvido. Mas apesar de ter o risco, na maioria dos investimentos de renda fixa, você tem que se atentar que ele conta com a segurança do FGC. Isso te dá um respaldo maior na hora de investir. Pois caso aconteça o que aconteceu com essas duas instituições, você pode recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai devolver o seu dinheiro. Obviamente, não todo. O FGC tem regras que em muitas delas você precisa você mesmo interpretar e utilizá-las da melhor forma para diluir ainda mais os seus riscos. No caso do FGC, se liga só. Ele te cobra de possíveis percas por instituição no valor de até 250 mil. Então, supondo que você investe 250 mil ali no banco A. Se esse banco quebrar, ok, o FGC vai te restituir. Se esse investimento que você aplicou possui a cobertura do FGC. Quase todos possuem, alguns pouquíssimos não, se atente nisso. Mas enfim, se ele possui, o FGC vai te restituir no valor de até 250 mil, correto?
Não, errado. Se você tem 250 mil e coloca no FGC, que é o que ele vai te cobrir, se liga que quando você investe 250 mil, é esperando alguma rentabilidade. Então, se o seu investimento está lá 1 ano, 2, você colocou 250 mil e esse banco quebra, você perdeu dinheiro. Porque quando o FGC te restituir, ele só vai te dar os 250 mil que você aplicou. Então você vai perder toda a sua rentabilidade, que poderia ser ali entre 20 a 30 mil reais. Você perdeu esse dinheiro. Então o macete é, quando você for aplicar, você tem que colocar menos do que os 250 mil. Então você coloca ali uns 200, 210 mil, dependendo do tempo que você quer deixar. Porque aí você tem uma gordura para o rendimento. Se você coloca os 210 mil, por exemplo, e o seu investimento rende 30 mil, você ainda está na faixa ali do 240. Quando o FGC for te restituir, caso aconteça alguma coisa, que obviamente a gente não espera que aconteça, né? Mas todo mundo está sujeito a isso, ele vai te restituir o valor que você aplicou, os 210 mil, mais ainda o que rendeu. Você não pode perder o seu rendimento. Aí a outra regrinha básica é que ele te cobre 250 mil por instituição, só que ele te cobre 1 milhão por CPF. O que significa que você tem 250 mil em até 4 instituições diferentes. Já que é 1 milhão e você tem 250 mil por instituição, você consegue ter ali 250 mil em cada. Que voltando para aquele macete que eu falei, então não bote que você tem 1 milhão. Você tem mais ou menos ali uns 800 mil só de cobertura, porque você sempre tem que colocar um valor menor do que o que você espera ser coberto. Porque aí, caso aconteça alguma coisa, você tem de volta o seu investimento e o retorno. Então, praticamente, você não perde nada. Quando você for acessar o FGC, se porventura acontecer uma coisa dessa que aconteceu com essas duas instituições, o máximo que você vai ter é uma dor de cabeça ali, um tempo que você tem que esperar entre 2 a 3 meses, o trâmite ali para receber o seu dinheiro de volta e os rendimentos. Mas você recebe. Quer dizer, me equivoquei, nem sempre você vai receber. Pois outro grande erro é achar que o FGC ali te cobra de praticamente tudo. E não. O FGC só vai conseguir cobrir, eu olhei no site deles, 2,5% de todos os investimentos que são feitos hoje no Brasil. Isso dá um total de, eu coloquei até aqui, 78,6 bilhões. É o total que o FGC consegue cobrir atualmente. É muito dinheiro, 78,6 bilhões. Mas se um banco muito grande quebrar, o FGC não vai conseguir restituir todo mundo. E isso não é particularidade do FGC. Todos os seguros funcionam assim. Eles cobrem apenas uma pequena parte do total, porque não espera que tudo quebre ao mesmo tempo ou que uma grande instituição quebre. Como, por exemplo, um Banco do Brasil. Se um banco desse quebrar, Brasil, Itaú, Bradesco, o FGC não tem como restituir. Se um banco desse quebrar, praticamente o Brasil quebra. Então, o que eu acredito é que, se um banco desse quebrar, o governo tem que ir lá e socorrer esse banco. É o que aconteceria, porque até o governo sofre numa situação dessa. Então, o FGC é ali para as instituições mais pequenas. No caso dessas duas, vamos ver se ele vai conseguir cobrir. O banco que quebrou foi a BRK Financeira, que tem base de 42 mil credores com depósitos elegíveis, que dá um total de 1,7 bilhão. E o outro foi o Porto Cred Financeira, que tem uma base de 12 mil credores com garantias que somam 521 milhões. Então sim, você pode ver, o FGC tem mais de 78 bilhões. Todo mundo que investiu nesses dois bancos e que tem o FGC vai ter esse dinheiro de volta. Caso você seja uma dessas pessoas que investiu em algum dos títulos emitidos pela BRK Financeira ou pela Porto Cred, o que você vai precisar esperar agora é todos os trâmites legais. Primeiro, eles vão consolidar ali todas as informações dos clientes, quanto cada um tinha, enquanto cada um investiu, quanto teve de rendimento, quem tem direito, enviar isso tudo para o FGC, que vai pegar esses dados, analisar e ir devolvendo de cliente por cliente. Para você solicitar o reembolso, caso você seja elegível, tudo é feito pelo aplicativo do FGC. Eu não vou poder dizer com clareza de detalhes, porque eu nunca solicitei e nunca passei por isso, nem espero.
Eu sempre tenho muito cuidado ao escolher os meus investimentos e nem sempre estou investindo naquilo que rende mais, só que me oferece uma menor segurança. Mas pelo que eu já ouvi falar, é um tempo estimado ali entre 3, 4, 5 meses. Caso você já tenha solicitado o FGC, que muita gente não sabe, mas muitos bancos pequenos já quebraram e muitas pessoas já tiveram acesso ao FGC, tiveram que recorrer a ele, coloca aí nos comentários qual foi sua experiência, para caso alguém que esteja passando por isso agora veja e possa ficar mais tranquilo ali, entender como é que funciona todo o trâmite. A gente está aqui exatamente para isso, para te ajudar. E espero eu que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar, te fazer repensar sobre os seus investimentos e ter mais cuidado nos investimentos que você vai escolher, analisar a instituição. Se você acha que foi um vídeo agregador, que de alguma forma eu contribuí aqui para você, deixa teu like nesse vídeo. Espero muito, muito ter te ajudado. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues. Muito obrigado e até o próximo vídeo.